Graça e paz, queridos. Estamos dando continuidade à série que tem por tema a misericórdia de Deus em transformar pessoas, baseado no livro de Jonas. Esse é o estudo 4 e estará completo no meu canal no YouTube. Se você quiser vê-lo completo, se você quiser vê-lo e os anteriores, se inscreva no meu canal, ative o sininho para ver os próximos, deixe lá o seu like. Na semana passada nós vimos que o arrependimento era o propósito e é o propósito da misericórdia de Deus. Nesse estudo nós veremos que a misericórdia de Deus está além da imaginação. Veja isso na história. Jonas, depois de pregar e o povo de Nínive se converter, ele ficou contrariado, ele ficou envergonhado ao ver que Deus mudou os seus planos com o arrependimento dos ninivitas. Sua irritação era com o fato de que o seu plano era ver o circo pegando fogo. Ele sentou no monte, debaixo de uma sombra, quem sabe tomando uma aguinha de coco, esperando o filme Sodoma e Gomorra, parte 2. Mas se decepcionou. Mas ele foi franco e aberto com Deus sobre os seus sentimentos e as suas intenções. Ele ficou insatisfeito com a descoberta de que o caráter de Deus, o amor de Deus, a compaixão de Deus, a paciência de Deus se estendia à cidade de Nínive e que Deus não era propriedade exclusiva do povo de Israel. A sua misericórdia, por ser além da imaginação, se estendia aos potenciais inimigos de Israel, os alcançava. A sua contrariedade extrema talvez fosse fruto de um certo orgulho que ele desenvolveu por ter uma comunhão com Deus como profeta, por ser bem-sucedido no seu ministério, o que ele falava se cumpria em Israel, e isso talvez tenha levado a ele a uma certa ilusão de que Deus se moldava à sua vontade, quando era ele quem deveria se moldar à vontade de Deus. E descobriu a duras penas que era isso que deveria acontecer. Jonas também demonstrou um grande egoísmo, a ponto de desprezar a própria vida. Pediu para morrer 2 vezes. E por quê? Porque ele teve dificuldades em lidar com a frustração, em perceber que Deus não iria destruir os seus inimigos, em achar que Deus mudou em relação aos inimigos, quando na verdade Deus sempre teve como propósito, como plano, a conversão dos ninivitas. O que é que nós aprendemos com essa história? A primeira coisa que aprendemos é que a misericórdia de Deus, por ser além da imaginação, ela nunca vai se encaixar nos planos humanos. A decepção de muitas pessoas, muitos cristãos com Deus, que servem a Ele com um plano pré-estabelecido, uma agenda pré-pronta no coração, ou seja, com uma expectativa errada, muitas vezes até fruto de pregações que não têm base bíblica em relação àquilo que Deus faz ou não faz. Eles querem determinar a maneira como Deus deveria agir, mas a misericórdia de Deus, ela não pode ser colocada em caixinhas. Ela não se adequa aos nossos planos. A Bíblia nos diz que é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. Provérbios 16:1. Além disso, a misericórdia de Deus, por ser além da imaginação, ela nunca vai se limitar aos sentimentos humanos. Veja bem, nós somos chamados para sermos parecidos com Jesus, para ter o coração parecido com o de Jesus, para ter no coração o que havia no coração dele. Não podemos querer tentar limitar a misericórdia e o amor de Deus apenas às pessoas que nós gostamos, como se ele fosse a nossa propriedade. Nós é que fomos comprados por ele, somos nós que precisamos dele, somos dele. Por isso, nós seguimos o padrão único que Jesus deixou entre todas as religiões. Só Jesus deixou esse mandamento: amem os seus inimigos. A misericórdia de Deus, por ser além da imaginação, nunca vai se moldar à vontade do ser humano. Deus, ele nos permite ter intimidade com ele,
mas Ele nunca vai nos permitir moldá-lo à nossa vontade. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais parecidos com Ele nos tornamos, não o contrário. Ele quer que nós desejemos o que Ele deseja. Ele quer que nós amemos o que Ele ama. Ele quer que nós tenhamos misericórdia por quem Ele tem misericórdia. Ele quer que todos sejam salvos. A Bíblia nos diz, portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Está lá em Efésios 5, verso 1. E por fim, amados, a misericórdia de Deus, por estar além da imaginação, dá a opção da conversão ao ser humano. O egoísmo e a idolatria formam os pecados mais básicos e os que mais separam o ser humano de Deus. E por quê? Porque o egoísmo nos leva a adorar a nós mesmos, a nos colocar no centro de tudo e a reduzir Deus a um ser que deve atender ao nosso chamado, ao que nós pedimos, atender os nossos pedidos e caprichos. Por isso, conversão aqui é fundamental. Ela nos leva a reconhecer que nós é que precisamos de Jesus como Senhor, não Ele de nós. Nos leva a reconhecer que nós é que precisamos nos submeter a Ele, não Ele a nós. Nos leva a reconhecer que nós temos pecado contra Ele e que precisamos nos arrepender, pedir perdão. E precisamos andar como Ele andou, andar nos passos dEle, fazendo o que Ele fez e seguindo o seu paradigma. Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Isso nos leva a reconhecer que não somos o centro, Ele é. A nos arrepender dos nossos pecados e entregar nossa vida a Ele e andar em constante novidade de vida em comunhão com Ele. A Bíblia vai nos dizer, foi exemplo constante, diz Paulo aos líderes de Éfeso, quando estava em Mileto, lá em Atos 20, 35, eu fui exemplo constante de como podemos, com o trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus. A bênção maior em dar do que receber. Pai querido, em nome de Jesus, que esse breve estudo, essa breve reflexão nos leve a compreender que a Tua misericórdia é além da imaginação. Ilumina os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus